Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Tua boca tem a mesma eficácia que a palavra na boca do Senhor, amém? Vamos orar nessa noite, venha comigo. E permita acima de tudo o Senhor falar o seu coração à medida que a palavra for liberada. Que todas as barreiras que se levantarem caiam por terra, porque é seu desejo entrar e permanecer na presença do Senhor. Antes de entrarmos para a oração, deixe partilhar consigo algo que soube ao meu coração à medida que eu falo com você nessa noite. Muitas das vezes, quando é nos trazido um ponto e que nós nos sentimos debaixo da ameaça, a tendência é o nosso cérebro, consciente ou inconscientemente, autodefender-se. Nessa noite, permita que todas essas defesas caiam por terra e deseje ter um coração instruível no Senhor, para que à medida que a palavra for liberada, essa palavra possa encontrar um solo preparado, porque essa palavra é a boa semente, e possa dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Assim como foi dito no domingo, o Senhor espera que nós demos frutos, mas para isso precisamos de misturar essa palavra com fé, amém? Pai Santo, Deus Eterno, nessa noite, Senhor, eu te dou graças e te glorifico por quem Tu és. Que nessa noite cada homem e cada mulher ao ouvir Tua palavra, seja seu desejo conhecer Tua face. Por isso eu oro declarando, Senhor, revela a mente de Cristo a cada um de nós, à medida que a Tua palavra for liberada. Que os nossos corações possam estar quebrantados diante do Teu altar. E que, acima de tudo, haja fome e sede da Tua palavra. Pois certamente que enquanto houver vasos, a unção não para de fluir. E nós cremos, eu creio no cumprimento da Tua palavra, pois Tu és aquele que vela para cumprir Sua palavra. Que nessa noite, ó Rei da Glória, todo orgulho seja silenciado. Que todo barulho que se levante para entreter o Teu povo seja removido. E que dê lugar a temor ao Teu nome. E que à medida que a Tua palavra for liberada, os nossos corações, as nossas mentes sejam confrontadas. E que possamos abrir mão do erro, do engano e do pecado. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Pastor Mauro, boa noite. Boa noite, Pastor Catiana. Glória a Deus, amém. Boa noite a todos que nos acompanham. Que privilégio estarmos mais uma vez nessa nova temporada, a palavra de Deus na minha boca. É a terceira temporada, terceiro ano. Eu acho que já é o quarto ano, mas falamos da terceira temporada porque assim estabelecemos. Sejam muito bem-vindos hoje. Deus te abençoe. Estaremos hoje. Hoje eu estou disponível para responder perguntas que a pastora Catiana e a audiência possam trazer. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Na verdade, eu ponderava, pensava numa pergunta que em relação à mensagem de domingo. Mas à medida que eu dava as boas-vindas, eu ouvia o Senhor falar comigo sobre defesas que se levantam na mente quando somos confrontados ou quando somos repreendidos diante de alguma circunstância. Antes de trazer a minha pergunta, que na verdade estaria relacionada à pergunta que eu tinha ponderado inicialmente, pastor, com a questão do domingo, em que o pastor falava sobre a edificação do templo, entendendo nós que nós somos o templo do Espírito Santo. Porém, antes de trazer essa pergunta, a minha questão é em função do que eu ouvi o Senhor falar no início, sobre essas fortalezas que se levantam na mente. Como podemos ser equipados
ou como lidar quando isso se levanta. Porque nós sabemos que são pensamentos que vêm para roubar aquilo que o Senhor, a semente que o Senhor traz. Então, nessa noite, antes de trazer a minha pergunta, eu acho que essa questão ajudaria ou levaria aqueles que nos ouvem a prepararem-se melhor para poder receber aquilo que o Senhor tem nessa noite. Eu sinto nessa noite que o Senhor vai estar presente para confrontar um espírito religioso. Okay? Confrontar um espírito religioso é muito mais do que dizer que eu não sou idólatra, que eu não tenho estátuas, que eu não cheiro, não toco e não provo. Na realidade, a história que mais tenho estado a meditar ao longo dos anos, e digo agora 20 anos, especificamente 20 anos, sobre o tema de Caleb. Eu acredito que à medida que vou intercedendo, orando para compreender, sou vestido do manto, ou do entendimento que gera em torno de Josué e Caleb. No livro de Números, capítulo 13, o tema que eu estava a estudar hoje e meditava na presença do Senhor, pastor Katia, diz a palavra do Senhor que Moisés chamou um líder de cada tribo para que estes homens pudessem ir ao encontro da terra prometida, observassem a terra e trouxessem um bom relatório. Os líderes, eles inspiram o povo a entrarem na promessa que Deus tem para eles. Já temos um pouco mais de profundidade para entender que a terra prometida não era um local físico. Era prometido para eles aquele pedaço de terra, mas a Bíblia diz que sem eles o Senhor não fechou a conta. Ou, perdão, sem nós, o Senhor não fechou a conta, no livro de Hebreus, para que fôssemos incluídos. Logo, se tiveram eles o descanso, o Senhor não continuaria a trabalhar. E isso ofendeu os judeus. Jesus disse, o meu pai até hoje continua a trabalhar. Porque para eles era sobre eles, naquele limite geográfico específico. Porém, nós precisamos de entender que é o Senhor a falar conosco, que as duas promessas do Velho Testamento, que eram a vinda do Cristo e o derramar do Espírito Santo. Cristo, a rocha, Cristo, o fundamento, é Ele, especificamente a promessa. Acredito que ficou claro no domingo, quando eu mencionei sobre Deus proverá, ter sido a promessa feita a Abraão no livro de Gênesis 22. Porém, nos dias de hoje, o Senhor já providenciou o Cordeiro. Se é legítimo, que eu acredito que Deus continua a providenciar, amém? Mas dizer que Deus irá providenciar pode muito bem parecer ou ignorar o que Deus, na realidade, ele providenciou. E Romanos 8,32 diz que se o Filho ele não poupou, como não nos dará com o Filho? Então, se temos o Filho, tudo é nosso. E é necessário entendermos esse desempenho nas Escrituras, porque olhando para a Terra Prometida, depois nós começamos a pensar que era cerca de uma porção de terra, de um dado geográfico, e não entendemos por detrás o que o Senhor estava a falar para nós. Se Ele não fechou a conta depois dos judeus sem nós, logo, então o que é que nós precisamos de entender se não somos homens e mulheres daquela terra? E é muito importante que você entenda isso. Cristo é a terra prometida. Cristo é a terra prometida. Cristo é a terra prometida. Amém? O livro de Hebreus, ou neste caso o livro de Ageu, capítulo 2, o desejado das nações, ele era a promessa de Deus para as nações. E a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito de Cristo sobre os profetas, 1 de Pedro 1, que eles tinham o Espírito de Cristo que lhes levava a profetizar sobre os sofrimentos e a glória
depois dos sofrimentos, o Espírito de Cristo. Então, Deus prometeu Cristo e depois o Espírito de Cristo, falando de que Ele viria e depois Ele seria retirado, mas Ele não nos deixaria sós. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E eu acho que isso aqui faz um bom resumo daquilo que é a essência das Escrituras, Pastor Capiano. Na Babilônia, Deus disse em Apocalipse: sai dela, povo meu, não toquem em nada que é imundo. Da Babilônia. Mas na Babilônia, Deus colocou Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, juiz. Se calhar nós iríamos falar da Assembleia, como um deputado, como um senador, mas uma característica visível: um homem cuja aliança com Deus e o Espírito de Deus que repousava sobre ele fez com que Daniel profetizasse e fosse considerado por meio teológico como um dos livros escatológicos, um dos livros que fala das coisas dos últimos tempos. Eis aqui um homem como perfeito exemplo daquilo que eu quero trazer para vocês. Que independentemente se a fornalha, se a cova dos leões, se numa terra estranha, se batizado agora com outro nome, porque o nome dele é Belshazar, na Babilônia. Mas na realidade o nome dele na presença de Deus é Daniel. Assim como Esther é o nome batizado dela no Irão, Pérsia, mas o nome dela na presença de Deus, Hadassah. Temos aqui exemplos do que é ser livre do espírito religioso. Isso não encaixa muito bem nos dias de hoje na mente de muitas pessoas. Deus não está à procura de homens e mulheres que venham se esconder dos quatro cantos da terra nas suas quatro paredes, chamadas o templo do Senhor. Deus antes está à procura por homens e mulheres que o recebam como o Senhor e Salvador e que o retenham para que ele seja a habitação, ou eles sejam transformados na habitação do Senhor. E que estes homens e mulheres sejam agora pelo Espírito conduzidos para onde o Senhor os quiser enviar. Esther foi enviada para o palácio do reino da Pérsia. Daniel enviado para o palácio da Babilônia. E tu? Para onde o Senhor te enviou? Muitos de nós entendemos que Deus nos chamou. E que Deus tem nos chamados. E nos chamou para casar, nos chamou para trabalhar, nos chamou para ter uma igreja, para estar na igreja, para cantar na igreja, para pregar na igreja. Quando nós vamos dar conta? Tanta confusão dentro da igreja. Tanta falta de entendimento no corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja eclésia significa chamados para fora. Somos reunidos para depois sermos enviados. A Bíblia diz que ele atraiu para si os 12, que eram os homens que estavam para estar com ele e para os enviar. Daniel foi enviado como um político, como um governador, ou como um juiz. José como um governador. Esther como rainha. Davi como um rei. E a pergunta que eu faço para ti nessa noite é: para onde é que o Senhor te quer enviar? Ou para onde o Senhor te está a enviar? Certamente o Senhor não nos envia despidos da sua glória. Então a Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 2: beijai o filho. Que literalmente tem a ver estudarmos o texto original. Okay? E se calhar convém que eu faça isso nessa noite. Salmos capítulo 2. Glória. Salmos capítulo 2, no versículo 12. Pastora Catiana, se me puder auxiliar. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Diz aqui beijai o filho, mas o termo não é beijo. Pode significar que o beijo implique isso, mas aqui ele está a dizer nashak.
no hebraico, que significa equipa-te com o Filho. Reveste-te do Filho. Uau! Porque no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, se pudéssemos. Efésios 6, verso 10. Amém? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10. A Bíblia menciona sobre a armadura de Cristo. Amém? Finalmente, irmãos, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades. amém. Voltemos só para o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diz aqui enduo, no grego. Primeira palavra que eu li, nashak, no hebraico, Salmos 2, verso 12. Nashak, beijai o filho. Que significa literalmente revesti-vos do filho. Posso? Isso é muito profundo. Muito profundo. Porque aqui depois ele diz enduo, no sentido de uma esponja que embebe a água. Quando colocamos uma esponja na água, a água suga, ou a esponja suga a água. Ser investido ou revestido, figurativamente, ser revestido. Beijai o filho, nashak, enduo, torna-te um com ele. Isso é muito interessante, por quê? Porque a Bíblia fala que a verdade é como um beijo nos lábios. Porém, normalmente quando as pessoas... Isso é bastante interessante, sou eu aqui a olhar para isso. Quando as pessoas falam de um beijo, elas falam dos seus sentimentos, mas não o que está escrito, revestidos. Isso deveria então ser que a verdade é como um beijo nos lábios. Significa que a verdade é como um beijo na chaca, em duo. Você não deveria procurar ou atentar para sentimentos, mas revestir-te daquela verdade. Você captou isso? Não se preocupe. Prestem bem atenção. Intimidade não é sensacionalismo nem emocionalismo. Verdadeira intimidade com Deus. 1 de João 1. A comunhão que nós temos é com o Pai por meio do Filho. E vos anunciamos para que vocês também tenham essa comunhão. Não tem nada a ver com sentimentos. Tem a ver com seres equipado. É para seres embalado. Nashak enduo. Nashak no hebraico. Equipado com, ou revestido, no grego enduo. E nós vemos, se no Velho Testamento era no hebraico e no Novo Testamento grego, mas no Velho Testamento eram os profetas, mas no Novo são os apóstolos. Aqui começas a compreender que a Bíblia diz que a igreja, Efésios capítulo 2, 20, foi fundada onde? Efésios 2, 20. No fundamento dos profetas e dos apóstolos. Pastor Catiana, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não é? Edificados. No sentido que foram construídos, foram forjados. Eu queria que vocês deixassem de transformar essas palavras em teor religioso. Em teor religioso, por quê? Porque quando nós olhamos religiosamente, nós deixamos de atentar
para aquilo que significa. Ele está a dizer ser revestido. O que significa teres um terreno e construir ou edificar. Vais ter lá algo sólido, algo permanente. Porém, não vais ter algo volátil. Vais ter algo que está revestido. Então a Bíblia diz que nós somos embaixadores ou a embaixada de Cristo. Mas a embaixada ela tem credenciais, ela tem um certo revestimento, ela tem um certo empoderamento e poder de representatividade. Porém, quando tu olhas para uma embaixada, tu tens o embaixador, agora tu tens os adidos. Tens o embaixador, o cônsul, tens adidos da comunicação social, adido militar. Ou seja, tu tens representantes de todos os outros ramos. É muito profundo isso. Porque a palavra de Deus claramente diz que agradou a Deus convergir todas as coisas, tudo, no Filho. Mas depois ele disse, buscai o Filho. Revesti-vos do Filho. Significa isso que quando eu sou revestido do Filho, em mim tem todos os atributos do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo. Repare bem o que está escrito. Isso é muito, muito profundo. Eu acredito, enquanto a pastora Catiana vai abrindo Hebreus capítulo 1, os tempos de entretenimento dentro da igreja nunca deveriam ter acontecido, mas mais do que nunca, eles estão perto do fim. Porque isso é o próprio Deus, como eu li em Ageu capítulo 1. Que é o próprio Deus quem está a sacudir a igreja, ao invés do entendimento que nós temos, que seja o diabo. Creio profundamente que é o diabo que distraiu a igreja com entretenimentos e meninices para desfazer o altar, desfazer a ordem, para que a igreja perdesse a sua eficácia de subjugar principados e potestades, para que todo joelho confesse e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Hebreus capítulo 1, do versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Nós não vemos religião aqui. Nós vemos um homem que é a expressa imagem de Deus e que sustenta todas as coisas com a palavra. Por favor. Com a palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos seus pecados. Amém. Aqui fala de nós, os nossos pecados. Mas olhando para aquele homem, expressa a imagem de Deus e a palavra na boca dele sustenta as coisas. Casamentos vão falhar. Empresas vão falhar. Ministérios vão falhar. Número 1. Por não carregarmos a expressa imagem dele e deixarmos a palavra de Deus na nossa boca de lado. Aonde nós deveríamos refletir, a Bíblia diz em Pedro, a natureza de Deus e exibirmos o poder dele, demonstrarmos o poder dele por meio da confissão da palavra. Amém? Eu normalmente faço isso, pastora Catiana. Revisita a tua pergunta inicial, se tem a ver com aquilo que eu acabei de mencionar. Repita a tua primeira pergunta, por favor. Em como poderiam ser equipados contra esses pensamentos que se levantam na mente como fortalezas. Ok. Por que eu pedi que a pastora Catiana olhasse de novo para a pergunta? Porque normalmente a minha resposta vai um bocadinho além daquilo que é a pergunta inicial. Porém, eu não disse que vai desviar. Ela é mais profunda. Porque normalmente nós temos a percepção de que eu quero ou preciso disso. Mas o Senhor está a te apontar exatamente para onde tu precisas e aquilo que tu precisas para que tu possas ser uma pessoa frutífera, que tu possas crescer e, como forma a pergunta da pastora Catiana, possas vencer, para que Satanás não te vença ou tu não sejas vencido por Satanás naquilo que é essa questão. Tu precisas de vencer, tu tens que pisar serpentes e escorpiões. Eu falei no livro de Ageu que nós somos o templo e que o Messias, os judeus sabiam que o Messias não poderia vir sem um templo. Hoje, para Deus se mover na face da terra, é o mesmo princípio.
Para que o Senhor se mova, ele precisa de uma pessoa. Para que Satanás não destrua igrejas, Deus precisa de um homem e de uma mulher. Para que Satanás não destrua uma sociedade, Deus precisa de um homem e de uma mulher. Para que Satanás não destrua famílias, Deus precisa de um homem e de uma mulher, equipados no Espírito, cheios do Espírito, para que o espírito das trevas, o espírito desse mundo, não destrua. Porque pessoas não edificadas, na verdade, deem legalidade a Satanás. Esse é que é um ponto. Então, muitas das vezes, eu olho para a igreja e vejo a igreja a orar coisas que não tinha que orar. A igreja não tinha que orar sobre as lutas. A igreja tinha que ser revestida com Cristo, revestida do Filho. Amém? Salmos capítulo 2. Beijai o Filho. Um dos problemas que a igreja hoje tem é que a igreja entra em muitos debates de dogmas. A igreja entra em muitos debates dos incrédulos. Como eu tenho dito no evangelismo, o papel da igreja não é dizer que Deus existe. Toda pessoa que prega o evangelho e diz que Deus existe, ele é tolo. Porque ele se engajou com o tolo. A Bíblia diz, só o tolo diz que Deus não existe. Eu, quando tenho que pregar o evangelho, Atos capítulo 1, 22, Atos capítulo 1, verso 8, receberás poder ao vir sobre vós o Espírito para seres testemunha. Atos 1, 22, testemunha da ressurreição. Eu não tenho que falar ou provar que Jesus existiu. A história já se encarrega disso. E se provar que houve um homem chamado Jesus de Nazaré, não muda nada. Porém, a evidência do Cristo ressurreto em ti é o que muda tudo. Tu não podes ser testemunha por teres fatos históricos. Não foi assim que Deus disse. Os livros que atestam da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré, da Galileia, de Belém, não mudou nada. É por isso que na teologia nós chamamos o Jesus histórico. Mas quando nós entendermos que este Jesus, diz assim a palavra de Deus, este Jesus, que eles foram prender, e os guardas voltaram e disseram, cadê o homem? Eles disseram, nunca ninguém falou como ele. E os que os enviaram começaram a lhes amaldiçoar. Essa multidão é maldita, não conhece a lei. Nós nos tornamos malditos por causa da lei. A maldição da lei. Porque se eu não soubesse o que a lei diz, eu não tinha conhecimento que aquilo é pecado. Está escrito no livro de Romanos que se não fosse a lei a dizer que é roubo, então eu não saberia que isso era pecado. Então, é a própria lei que condena ou que produz a maldição em si. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Logo, aqui o que eu estou acabando de falar são temas teológicos, porém, lembra, pastora Catiana, que eu tenho dito que é um perigo muito grande do estudo de teologia no meio dessa geração? Por quê? Porque nós acabamos por ter debates sobre dogmas e não pregar o Evangelho, não crer no Evangelho. A capacidade de debater não faz de mim uma pessoa crente. Basta ter informações. O problema é que muitos não têm informações. Agora, quando vamos pôr isso em prática, a igreja tem que ser tão séria, tão séria, tão séria, tão séria, que ela reflete a glória de Deus. Queridos irmãos, eu tenho que parar com isso. Há 20 anos atrás que eu estudo Caleb. E o Senhor me disse, o teu ministério será como Caleb. E eu me dediquei a estudar Caleb. E eu cheguei à conclusão que Caleb não eram os 45 anos de espera. Porque durante o período de 45 anos de espera, foi o tempo em que os incrédulos morreram. Então, o que o Senhor está à espera é de afastar essa incredulidade do corpo de Cristo. Para ter um povo, homens e mulheres, crianças, que creiam. Que creiam. Não que manchem o nome do Senhor por níveis de incredulidade, que é o que nós vemos nos dias de hoje. E por causa da incredulidade deles, ele impôs as mãos sobre alguns. Não pôde fazer muito mais. E hoje, quando nós vemos um milagre, ele virou profeta. Afinal, esse limite ali é a expressão da incredulidade.
Porque aquele que opera as maravilhas, ele tem muito mais e além disso para fazer. Queridos amigos, é necessário que a gente seja maduro, fiel ao Senhor e consagrado com Ele. Amém? Seja maduro e consagrado com Ele. Amém? Eu vou só falar uma coisa. Mas eu vou falar uma coisa. Eu mesmo aqui vou te falar a verdade. Isso que eu estou falando é mentira. Nada contra ninguém. Mas a igreja se tornou uma prostituta. Por que eu digo isso? Toda pessoa cheira, toca, faz. Para sermos aceites. Porém, ser amigo de Deus é mesmo chamar trevas pelo seu nome. Vou repetir. Ser amigo de Deus é chamar as trevas pelo seu nome. Mas nos dias de hoje o politicamente correto domina a língua da igreja. Eu não estou a dizer como uns que acreditam que somos chamados a ser como João Batista e apontar o erro das pessoas. Não é isso. João Batista nem estava a fazer isso, como as pessoas pensam. Nós somos usados. Porque a igreja tem que se levantar contra os ricos. Não, não tem. Tem que se levantar a favor dos pobres. Levantar-me a favor do pobre, ele dizer vai trabalhar. Ele dizer para de usar vitimismo. Estude, forme-se. Dê o teu melhor. Que aquele que roubava não roube mais, antes com as suas mãos trabalhe para partilhar com aqueles que não têm. Eu não sou Robin dos Bosques em Cristo. Que atacamos os ricos em detrimento do pobre. Isso pode ser muito romântico, mas isso não é bíblico. Há uma expectativa que a igreja tem que se pronunciar, que a igreja tem que... Não, por que eu tenho que... A minha mensagem é Cristo. A minha mensagem é Cristo. Eu acredito que cristãos devem estar na política, absolutamente. Se eu acredito que a igreja deve falar ou deve... Eu não preciso nem de me dirigir contra, basta eu pregar o que eu prego. Basta nós crermos naquilo que está escrito. E nós já, ao falarmos e crermos naquilo que está escrito, automaticamente já nos opusemos a todo tipo de manifestações das trevas. Pastor Catiana, eu precisava só vou trazer esse detalhe. A maior parte das pessoas, até mesmo muitos cristãos, estão irados contra Donald Trump como presidente. Porque esse é racista. Racista. Deixa-me explicar racismo o que é. Vocês cristãos dizem que chamar o outro mestiço, mulato, não é racismo. Deixa-te explicar o que é que o Donald Trump fez. Morreu hoje um pastor, Jesse Jackson, nos Estados Unidos. Reverendo Jesse Jackson. Do tempo do Martin Luther King Jr. O que é que o Jesse Jackson fez com o Donald Trump? Perguntaram ao Donald Trump, vais-te candidatar às eleições e concorrer contra o Jesse Jackson? Ele disse, nunca. Jesse Jackson é meu amigo. Eu vou lhe apoiar. É esse que querem dizer que ele é racista. 2. 73 milhões de crianças abortadas. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos houve uma lei sobre a mudança tem a ver com a alimentação, a pirâmide alimentar a nível da OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. Qualquer coisa do gênero. Deixa eu te explicar uma coisa. Os vossos produtos alimentícios da indústria da alimentação, quando você ler ali, vão vomitar. Mas quando for ler ali, sabor natural, vais ter que aceitar que são células dos rins dos fetos abortados que são usados para enfatizar o sabor da indústria alimentar. E essa não é a teoria da conspiração. No entanto, esse maligno é o que se levantou e usou a caneta dele para bloquear o aborto.
E é necessário que a igreja agora, usando esse exemplo, tenha maturidade e reverência ao Senhor para não se constituir inimigo do mundo quando você ataca alguém que serve os propósitos divinos. Porque a Bíblia diz que Satanás não ataca, ou não está dividido entre ele. Então, se Satanás não está dividido entre ele, como é que ele, Trump, está a atacar algo de Satanás? Agora, ele pode não ser o teu cristão preferido. Pode não ser, e aqui é algo muito pertinente. A igreja em Angola vai cometer um erro. A igreja em Angola está a pedir a Deus um pastor, um presidente cristão. E Deus não vai vos dar um presidente cristão. Tão certo quanto vive o Senhor. Mas por causa da idolatria dentro da igreja, eles vão forçar ao ponto de dizer, ele é cristão. Mas ele não é cristão. Não é isso que nós temos visto dentro da igreja? Empurram homens dentro da igreja. Ele é cristão, pastor. Para casarem com eles? Mas tão certo quanto vive o Senhor, nada tem a ver. A igreja Angola é idólatra e perversa na presença do Senhor. E vão fazer isso. Então, saberão que Deus está a falar convosco. Amém? E isso é muito grave. Muito grave. Mas está a vir. Tão certo quanto vive o Senhor. Pastor. Amém, pastor. Tenho uma questão que, diante desses pontos que o pastor trazia, levantou-se um tema na minha mente. Não sendo revestidos pelo Filho, damos lugar a Satanás. Como lidar com o espírito de Jezebel, usando o revestimento pelo Filho como arma para... O Filho é a verdade, é a palavra de Deus. Nascido não da vontade dos homens, mas de Deus. Como eu estou a falar hoje sobre o espírito de Jezebel fora, ou a igreja fora do contexto religioso, amém? Como eu refiro-me, neste caso, da igreja fora do contexto religioso, eu vou querer usar um exemplo prático. A aplicação das Escrituras. Recentemente eu li um comentário e eu posso até depois também dar um outro exemplo pessoal. Eu li um comentário sobre uma reclamação que uma cliente fez sobre um restaurante. E nos comentários ela explica que enquanto ela foi para ser atendida, demorou, não se cumpriu aquilo que era esperado. E nós vemos que a intenção, por exemplo, de Angola hoje está a ser investir no turismo. Hotelaria e turismo. E de repente, presta bem atenção, como Jezebel opera. E como você pode ter um exemplo prático em como ser luz do mundo. E de repente, enquanto a senhora, como cliente insatisfeita, faz essa observação, dentro do direito dela, dentro da experiência dela, de repente, um dos comentários foi, mas esse é nosso azar. E a outra pessoa diz, eu não permito que nenhum estrangeiro venha falar mal da Angola. E o outro lhe perguntou, não permites? Entras na página da pessoa e vem fazer comentário para dizer que não permites. Parece que isso é uma defesa da Angola. Não, isso é condenar a Angola ao insucesso. Hoje mesmo, eu dirigi-me a um lugar para comprar pão e existem vários tipos de pão. Pão francês, pão carcaça. E eu perguntei, eu disse, boa tarde, que pão é esse? Eu sei como é que o pão francês é parecido, né? Pelo menos dá uma ideia. E ela disse, é esse aqui, pão francês. Eu disse, está que nem belga. Francês não é, mas está parecido com o da Bélgica. Nunca vi o pão da Bélgica, só sei que aquilo não é francês. E quando eu fui olhar para a carcaça,
A carcaça é um pão mais ou menos assim, tem um formato específico. Aqui parece 2 blocos. E eu olhei e disse, ei, eu disse, ei, parece pão, não tem nada a ver. Porém, o rosto da pessoa que estava a atender-me, o rosto, a expressão facial, eu disse, minha senhora, clientes somos nós. Clientes somos nós que compramos. E somos nós que estamos a constatar. E o nosso feedback deveria contribuir para a melhoria do serviço. Eu também sou cliente, meu senhor. E esse senhor estrangeiro que está aí à sua trás, vais ver que ele vai comprar tudo. Eu disse, minha senhora, eu não vou falar do seu estrangeiro. Eu estou a falar de mim, o meu pedido, a minha satisfação. Ah, tá bem. Noutras palavras, isso parece que se estaria a falar aqui de EINADEC, né? Instituto de Defesa do Consumidor. Porque não sei se, acho que já foi extinto, não sei. Pronto. A minha questão aqui qual é? É que, imagine, pastora Catiana, que um dos irmãos sinta da parte do Senhor criar um investimento. Porque a Bíblia diz, Deuteronômio 8, verso 18, o Senhor te dará poder para adquirir riquezas. O mesmo Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo é o mesmo Espírito Santo que nos empodera para adquirir riquezas. Porque onde as nossas mãos tocarem, ali prosperará. Então, esse irmão, vamos lá, como na Bíblia tem um José que tem um padeiro, né? E tem um copeiro, né? Então, está ali o padeiro. E ele sente da parte do Senhor desenvolver aquele negócio. E quando ele está lá a desenvolver aquela visão estratégica de negócios que o Senhor lhe deu, vem agora alguém que foi contratado e que afasta os clientes. E agora repare, esse José, o padeiro aqui, está a orar, Senhor, que o meu negócio prospere. E ele vai para a pastora Catiana, eis-me aqui o meu pedido de oração sobre essa área, tenho a palavra de Deus, mas isso não desenvolve. O que é que está a acontecer ali? É a falta de sabedoria de alguém que foi contratado, mas que tem o espírito de Jezebel. Essa pessoa no balcão, essa pessoa no atendimento ao cliente representa o espírito de Jezebel. Mas é nosso azar. Eu não admito que nenhum estrangeiro fale mal. Abrace a nossa cultura. Angola foi entregue à bicharada? Essa é a expressão correta? Ou estamos a dar crédito a pessoas que destroem? O ponto todo é exatamente esse. Olhando para a igreja foi chamada para ser luz do mundo. Porque se perguntares a essas pessoas, eles são crentes. Vai-lhes perguntar, eles são da igreja. Mas o que procede deles, mano, não seja blasfemo a dizer que aquilo é o Espírito Santo. Porque você vai cair na heresia. Não seja blasfemo a dizer que o Espírito Santo habita em algo tão imundo. E isso sim é que mancha. E agora o que a Bíblia diz? Bendita a nação cujo Deus... Isso é que significa bendita a nação que os judeus é o Senhor. Não é dizer que nós agora temos uma bandeira cristã, um presidente cristão. Você tem que parar de ser idólatra. Não é isso que o Senhor pede de ti. Tanto é que Davi era um rei, segundo o coração de Deus, mas duvido que seria o teu pastor preferido. Para Deus era. Mas para nós talvez não seja. Saul talvez fosse o pastor, o líder preferido. Então, o ponto todo no início que eu disse, sinto que o Senhor hoje está presente para arrancar um espírito religioso. Tem a ver com colocarmos toda a ênfase num edifício de pedras e blocos e ferros de aço e achar que o Espírito Santo vai ungir aquilo. Mas aquilo ali só serve para congregar pessoas. Mas Deus congregou a humanidade em Cristo para que Ele pudesse nos enviar como a expressão da sua imagem e com o poder da palavra na sua boca. Porque você foi chamado para ser dele e para constituir parte de uma sociedade, como luz do mundo e sal da terra.
Para você ser uma referência. Por isso é que eu gosto de Donald Trump. Ele disse, eu estava a ler ontem, essa coisa de acreditarem que o cristão é cidadão de segunda categoria na sociedade acabou. Eu não ouvi os outros a falar isso. Os outros ainda disseram que para ajudar a África tem que aceitar o homossexualismo. E se diziam cristãos. Exatamente isso. Então, nós precisamos de acordar desse sonho utópico, dessa fantasia religiosa. O que nós precisamos são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Davi era um general de guerra. Amém? Lucas era um médico. Mateus era da GT. Então não fica arrogante se você é da GT. Não devia ser teu. Amém? Não devia ser teu. Glória a Deus. Então, amém. Amém. Pastor, há bocado tinha pedido Ezequiel. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E 1 ao 2. disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Como é que, a pergunta foi, como é que podemos nos colocar de pé? E o Espírito de Deus disse, filho do homem, põe-te em pé. É Deus quem te chama. É Deus quem te coloca de pé. Logo, se for o Senhor que te chamou, não use de substitutos. Verso 2, o que é que diz? E entrou em mim o Espírito e quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Senhor te chama, pelo seu Espírito te coloca de pé, pelo seu Espírito fala contigo, te capacita a lhe ouvir. Então, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. Então, muitas das vezes, pastora Catiana, nós temos um estilo de vida onde nós até ouvimos dizer, já oramos. Não, espera aí. Deus é um Deus que ouve a oração. Se não está a funcionar, o problema não está no Senhor. Mas a Bíblia diz, eu ouvirei aquele cujo coração for totalmente meu. A Bíblia diz que Ana, quando o coração dela mudou, o Senhor lhe ouviu. A Bíblia diz, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. Então o que você tinha que fazer, todos nós temos que fazer, é ter o nosso coração engrenado na palavra. Porque a Bíblia diz que Deus dá ou responde ao desejo do nosso coração. É engrenado na palavra. Um coração engrenado nele. Um coração que se fez um com ele. Um coração que nashak, que foi revestido de Cristo. Enduo, que foi empoderado, então foi revestido, que absorveu Cristo. Esse coração, o Senhor ouve. Então Deus ouve mais o teu coração do que as palavras na tua boca. Veja que a Bíblia diz que antes que nós pudéssemos orar ou saber o que dizer, Ele já nos tinha ouvido, porque Ele atenta para os nossos corações. Amém? Então, quando você não souber orar, ora em línguas. Quando você tiver a orar sobre um tema, meditar sobre um tema que você não tem resposta, vai além do teu vocabulário, vai além da tua estrutura, ora em línguas. A Bíblia diz, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Engaje-se orando em línguas, nunca vais errar. E hoje eu vejo, pastora Catiana, como as minhas palavras, o Senhor a derramar o Espírito dele, por meio das minhas palavras, como betão. Primeiro líquido, mas vai se fazer sólido, se você ouvir e atentar aquilo que o Senhor está falando. Amém? E amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor. Realmente era um outro ponto que eu iria trazer, mas o pastor tocou agora, que era algo que eu meditava ontem sobre a importância de orarmos em línguas, na questão de que a profecia é para a edificação da igreja e orar em línguas é para a nossa própria edificação. E realmente, à medida que o pastor falava, amém. Foi como antecipar aquilo que eu... Mas exatamente isso, porque a vida do Espírito é uma vida para ser vivida no Espírito. Há uns anos atrás, pastora Catiana, estava eu com um grupo de jovens, nós fomos orar
e tivemos um tempo em oração durante a noite. E eu interrompi e disse, irmãos, não aguento hoje. Nunca aconteceu isso comigo. Todas as vezes que eu fico a fazer uma vigília, amém, eu aguento. Porém, hoje não está dando certo. E dormi. E às 6 da manhã, quando acordei, estávamos a conversar, deitados assim nos cadeirões. E eu perguntei, ô José, o que é que tu vais fazer? Ele disse, bem, eu hoje vou pintar minha casa. E eu disse, mas ô José, vais pintar a casa, por que tu não esperas a casa que te vão dar daqui a dias? E então tu fazes as coisas nessa casa definitiva. Ele disse para mim, Mauro, como é que você sabe que vão me entregar a casa? Eu não disse isso a ninguém. Eu disse, peraí, eu estava a ter um sonho e nesse sonho vi-te a reparar umas paredes que não estavam assim muito bem feitas. E eu entendi o Senhor a me mostrar que Deus estava a te entregar uma casa. O que é que isso significa? Ser cheio do Espírito Santo produz comunhão que edifica. Não palavras torpes de zombaria, de escárnio e perca de tempo. Antes, permite-nos crescer, permite-nos ser cheios do Espírito, permite-nos desempenhar no Espírito. Esse homem iria fazer o quê? Gastar tempo dele, energia dele. E por meio de uma conversa, foi-lhe dado sabedoria para não agir assim. E que vocês tenham amizades que realmente vos conduzam a águas tranquilas. Mas eu trago isso focando na questão de Ageu ser o profeta do tempo e tu seres o homem e a mulher em quem o Espírito Santo habita, trazendo os dons do Espírito, os frutos do Espírito, para o desempenho da obra, não para ser religioso. Não para ser religioso. Você tinha que salvar a tua vida pelo Espírito de Deus. Você tinha que usar os dons do Espírito para não cair no erro de dar ouvidos a demônios que vão destruir a tua vida, vão aniquilar o teu potencial. E isso é que é a essência. E eu pergunto, eu gosto dessa ideia. E se proibirem agora a congregação da igreja, não podes impedir que eu seja do Espírito. E a Bíblia diz, quem há como esse homem em quem o Espírito de Deus esteja? Quem disse isso? O homem que se dizia ser Deus, Faraó, sobre José. O outro perguntou, quem dentre vós que está reunido comigo é traidor? Então, rei, nenhum de nós está a trair. Na realidade, Eliseu está no quarto dele, em casa dele, no país dele. E ouve o que você fala no teu quarto, escondido, em secreto. Porque o Deus dos céus lhe faz ver. Eu gosto da vida do Espírito. Como é que você legaliza ou ilegaliza isso? Pela incredulidade, pela religiosidade. E você transforma a vida do Espírito num mito. E é por isso que muitos hoje dizem, eu não acredito. Porque infelizmente eles tiveram uma má experiência com muitas coisas religiosas. Mas eles disseram de Jesus, nunca ninguém falou como ele. Amém? E eu espero que você também tenha esse testemunho. Deveria ser teu desejo, ser um homem ou uma mulher tão edificado no Senhor, que as pessoas olhem e digam, não, nunca ninguém falou como ela. Nunca ninguém falou como ela. Quando ela falava, não ardia o nosso coração. Jesus. Esse é o teu chamado. Agora, brincar de ir no culto. Brincar de ir à igreja. Pastor Catiana, há 20 anos atrás, quando eu cheguei, o Senhor me arrebatou numa visão e assim que eu voltei a mim, eu disse, Pai, me perdoa. Amém? Pai, me perdoa. Mas em função do que o Senhor falou comigo, o que vem a ser essa música ali, essa música aqui, aquela música ali. O que era? Era simplesmente em todos os lugares louvores, em alto e bom som. E eu perguntei, como é que o Senhor me mostra isso? E esses cristãos nunca despertaram isso. E eu fiquei atônito quando eu vi isso. E o Senhor me levou para Ezequiel 33. Filho do homem, assim és tu para este povo. Gostam de te ouvir.
como alguém que canta canções de amor. Chamam e convidam os seus parceiros, vindo, venham ouvir qual seja a palavra que procede do Senhor. Mas na realidade, ouvem-te e não põem as palavras que eles ouvem em prática. Antes seguem a avareza dos seus próprios corações. Ou seja, estão de pé não pela palavra, mas pelo orgulho. Mas há de ser que isto há de se cumprir. E quando se cumprir, saberão que houve no meio deles um profeta. Deus não disse, Ezequiel, saberás que és profeta. Eles saberão que houve um profeta. Sabe qual é a profundidade disso? Eles vão dar conta, meu Deus, desprezamos o Senhor. Afinal era Deus. E nós não fizemos dele caso nenhum. Eu acredito que se o Senhor Jesus entrasse na igreja hoje, seria um problema muito grande. E pastora Catiana, o meu ministério não é só local, ele tem uma vasta parte a nível internacional. E essa é a minha experiência. De entrar em igrejas, depois me mandarem sair. Porque eles não suportam ouvir a verdade. E isso é isso diria como um desprezo, uma igreja de costas viradas para o Senhor. Por isso que eu disse, ser amigo de Deus é mesmo condenar as trevas. Não é conviver com elas. É condenar as trevas. Amém? A menos que você também seja trevas. E você seja paralisado por elas. Uhum. Nesse ponto que o pastor referiu sobre a vida do Espírito, realmente ficou em mim uma frase que o pastor disse há bocado. Não se preocupem com títulos, mas com a unção. E ontem eu estava a estudar sobre o manto de diferentes homens no passado, Babalola e John G. Lake, e vários outros homens. E um ponto que eu notava em comum era exatamente isso. E o que é que viste no Babalola? Mas o teu ponto em comum. Era essa vertente da unção. E quando o pastor disse essa frase de não se preocupem com títulos, mas com a unção, era em como esses homens e mulheres, que eu também estudava sobre Catherine Kuhlman, em como eles posicionavam-se no sentido de buscar e reter a unção, não se preocupando com títulos. E quando o pastor disse essa frase, foi como se conectasse em mim aquilo que eu estava a meditar ontem. Babalola, John G. Lake, Catherine Kuhlman. Deixa-te mostrar algo que não viste neles três. A mulher de John G. Lake morreu e os filhos deixaram de falar com ele, acusando o pai de ter sido responsável da morte da mãe. Babalola, a mulher dele, lhe trancava as portas para que ele não fosse para as cruzadas. E ele um dia virou-se e disse, Deus, mas olha, vê o que essa mulher fez. E o Senhor lhe disse, coloca a mão na parede. E ele atravessou a parede e saiu. Catherine Kuhlman casou-se com um homem a quem o Espírito Santo lhe disse, não cases com ela. Deus enviou profetas para falar com ela. Porque quando Deus está a falar contigo e você não ouve, Ele vai enviar homens. E literalmente ela casou-se com ele para descobrir que ele era uma farsa. 2 anos destruiu o ministério dela. Ficou divorciada dele depois de 2 anos. Ficou 7 anos separada do ministério. 9 anos no total. Catherine Kuhlman, quando Deus lhe restaurou, voltou e entrou no altar e disse, não lhe filho. Ele é tudo o que eu tenho. E começou a chorar no altar. Pela sensibilidade de comunhão que ela desenvolveu. Era uma mulher poderosa no ministério, mas ignorou o Espírito Santo. Cuidado, porque o teu chamado é para ser a noiva de Cristo. Cuidado quando você é seduzida como igreja para desprezar a voz do Espírito Santo. Vai ser a tua destruição. Cuidado com esse tipo de coisas. Amém? Amém, pastor. Mas o que viste no Babalola? Acho que eu via
o que me chamou a atenção naquilo que eu vi ontem, à medida que eu estudava sobre ele, era em como a disciplina dele no Senhor e como isso gerava a disciplina na comunhão dele com o Senhor, vou dizer assim, e como o Senhor se manifestava através dele. E era muito enfatizado a disciplina que ele tinha na obediência dele ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que são homens e mulheres que foram presentes de Deus, dados a essas gerações. Eu acredito que, sim, estes homens devem, ou nós devemos nos sentir inspirados por esses homens, por essas mulheres. Mas precisamos de ocupar os nossos tempos, o nosso lugar nos nossos dias. E fugir do espírito religioso. E graças a Deus por esses homens. Porque eles nos mostraram a glória de Deus fora das páginas da Bíblia. E nos mostraram a eficácia da igreja fora da prisão da religiosidade. Muito, muito importante. Eu acredito numa igreja vibrante para o Senhor. Uma igreja que é uma voz no mundo sem gritar. Uma igreja que se posiciona com a mente de Cristo para redimir ou remir o homem. Uma igreja que é virtuosa, cheia dos dons, cheia dos frutos. A Bíblia diz que Paulo não veio na pregação só na demonstração do Espírito, mas na demonstração de poder. O poder tem a ver com a eficácia, mas do Espírito tem a ver com a natureza. Nós não somos só chamados, queridos amigos, vou dizer algo estranho. Estranho para o religioso. Não nos somos chamados só a não pecar. Somos mesmo chamados a ser santos. Há uma diferença muito grande. O não pecar e o ser santo. Não pecar é de acordo com aquilo que você olha para o pecado. Mas ser santo é ser como Ele. E ser santo não tem a ver com o ser religioso, mas é ser participante da natureza de Deus. Temos promessas, Pedro disse isso, nele, para sermos participantes da natureza divina. Não para vivermos a fugir do pecado, mas vivermos a reter o Santo em nós, a reter o Senhor em nós, a cultivarmos essa comunhão com Deus em nós. Porque para o religioso, a pergunta é, mas qual é o problema se isso não é pecado? O mundo não quer abandonar porque é pecado, porque é o que ele quer. A nossa característica é porque isso é da vontade dele. É nisso que nós nos agarramos. É por sermos privilegiados de ser participantes da natureza divina. Então eu gosto de ouvir a ideia de advogados reunirem-se para orar em línguas. Não sei se Zimbábue, Zâmbia ou Namíbia ou no Ghana, creio que tenha sido no Ghana, antes de se votar uma lei crítica do país, os deputados cristãos reuniram-se a orar em línguas e baniram aquela lei perversa. Esses tempos foram nos tempos de Esther, em que havia homens a implementarem leis perversas contra o Senhor. Foi como no tempo da Babilônia, a implementarem leis perversas contra o Senhor. Que o Senhor levante homens do Espírito, cheios do Espírito, e os coloque como apóstolos, ou seja, enviados para diferentes áreas da sociedade, e eles sejam vibrantes, que eles façam esses valentes no Ministério da Saúde caírem por terra, esses espíritos que matam crianças nos hospitais caírem por terra, que aniquile-se esse espírito na hotelaria e turismo, que envergonha uma nação, que aniquila o potencial de crianças na educação, que sejam vencidos
por homens e mulheres cheios do Espírito. Essa é a igreja que eu entendi. Essa é a igreja que eu li. Amém? Glória a Deus. Eu vou viver essa realidade. No nome de Jesus. Nós vamos viver essa realidade. Amém e amém. Amém? Amém, pastor. Medida que o pastor falava, o que eu ouvia no espírito era: se soubessem o tempo da tua visitação e quem te visitou realmente. E exatamente um bom tempo, um grande tempo em que o Senhor está a visitar a igreja para derramar sobre a igreja essas joias. Porque nós hoje somos a igreja dos últimos tempos. Em que a difamação do nome de Jesus é tão perversa, por causa daquilo que é visto e é feito lá para escandalizar o mundo. Porém, Deus é contra muito do que a igreja está a fazer aí. E é Deus que está a sacudir e enviar a igreja para se tornar luz do mundo e sal da terra, aonde o Senhor indicou. Então, queridos irmãos, não é para Deus realizar o teu sonho. É para que você seja enviado do Senhor, aonde o Senhor te envia. Que você compreenda isso com um manto de humildade. Que você estabeleça isso no teu coração como um princípio. Senhor, eu sou teu servo, tu és o meu Senhor, o que pedes de mim. E seja conduzido, seja guiado no Senhor. Não para fazer o que queres ou dares o teu show ou sob a tua fama. Mas que você tema o Senhor e que você o conheça em espírito e em verdade, que você seja a luz do mundo e sal da terra, das nações. No nome de Jesus. Aleluia. Pai Santo, nessa noite nós terminamos na tua presença. E eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o teu Espírito possa se mover e edificar casas. E que à medida, ó Deus, que muitos nessa noite até jantam, o Senhor possa, Senhor, confirmar e testificar em seus corações a tua vontade, os teus princípios e os teus critérios. Desperta eles em sonhos e visões. Sacode eles para que eles possam ser úteis para atingir o seu potencial. Sim, muitos serão apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, para equiparem os santos. Mas eu oro nessa noite, Senhor, para que os santos possam ser equipados para cumprirem a obra do ministério. Aonde o Senhor os enviar, para onde o Senhor os plantar. Para que eles sejam teus vasos e instrumentos nas tuas mãos. E assim como um pai que tem muitos filhos, e que esses filhos são como as flechas na mão de um herói. Assim, a igreja destrua e vença essa serpente que tenta se manifestar, tenta opor-se à tua verdade. E nesse momento, pela palavra que sai da minha boca como fogo, seja consumido esse espírito de serpente agora. Seja cancelado esse espírito de bruxaria que tenta paralisar. As mesmas palavras que esse espírito tenta paralisar, assim como nos dias de Moisés. Oh Deus, eu oro que essa serpente seja tragada pela palavra. Que a palavra que sai da minha boca seja como fogo e cancele e paralise esse espírito que tenta enrolar-se contra esse ministério, que tenta paralisar a vida de homens e mulheres. Eles não serão paralíticos, eles não serão paralisados, eles não serão surdos, eles ouvirão e farão proezas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eles serão encorajados porque eles não serão como o povo nos tempos de Caleb. Eles serão homens e mulheres como Caleb, que têm um espírito diferente sobre eles, que olham para os gigantes e não se acobardam. Antes são daqueles que perseguem, são daqueles que persistem, oh Deus, em ouvir a voz do Senhor. E que se o Senhor for com eles, eles farão proezas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Homens e mulheres cujo mundo não será digno, porque eles vencerão principados e potestades pela palavra de Deus nas suas bocas, por não amarem suas vidas até a morte, por causa do sangue do Cordeiro. Para que, ó Deus, eles sejam, ó Deus, homens e mulheres que glorifiquem o sacrifício do Cordeiro. Use-os, no nome de Jesus Cristo, por essa nação. Use-os, envia-os, ó Deus, por essa nação e pelos confins da terra. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, Pai. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te empodere e a tua casa, no nome de Jesus.
Pastor Catiana, essa Amém, palavra pastor. para ti. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Domingo às 10 horas, a igreja em casa, guardamos por si. Medite na palavra, mistura a palavra com fé e dê frutos aonde você for.